Cristo é apresentado na novilha ruiva, como não estando maculado do pecado e também não tendo jamais levado o jugo, mas é conduzido fora do acampamento, como sendo todo ele um sacrifício pelo pecado. O sacerdote que conduzia a novilha não a matava, mas ela era degolada na sua presença. Ele estava lá para tomar conhecimento do ato. A morte de Cristo não é nunca um ato do sacerdócio. A novilha era inteiramente queimada fora do acampamento. Até mesmo o seu sangue, exceto aquele que era utilizado na aspersão sobre e diante do tabernáculo da congregação, isto é, lá onde o povo devia encontrar-se com Deus. Era ali que se fazia a aspersão do sangue por 7 vezes, porque era ali que Deus se encontrava com seu povo. Testemunho perfeito, aos olhos de Deus, da expiação feita pelo pecado. Chegando, pois, à porta do tabernáculo, encontrava-se sempre a virtude desse sangue, cuja aspersão tinha sido feita. O sacerdote deitava no fogo cedro, ensopo e escarlata, isto é, tudo o que era do homem, assim como a sua glória humana do mundo. Do cedro ao hisopo é a expressão da natureza desde a sua mais alta elevação até a sua humilhação mais profunda. O escarlate é a glória exterior, o mundo, se assim o quisermos. Tudo isso era queimado no fogo que consumia Cristo, sacrifício pelo pecado. Depois, se alguém se maculava por negligência, Deus tinha em conta a impureza fosse qual fosse a causa. Para purificar aquele que se tinha maculado, tomava-se água viva, punha nela as cinzas da novilha, e o homem impuro era aspergido no 3º e no 7º dia. Depois ficava limpo. Isso significa que o Espírito de Deus, sem aplicar de novo o sangue à alma, toma os sacrifícios ou os sofrimentos de Cristo, do seu sacrifício, prova de que o pecado e tudo o que é do homem natural e do mundo foram consumidos na sua morte expiatória, e aplica-lhes em vez do sangue. É a prova, a convicção íntima de que nada é nem pode ser imputado. Sobre este aspecto, o pecado era completamente tirado pelo sacrifício, cujas cinzas, testemunho de que o sacrifício tinha sido consumado, são aplicadas agora. Mas isto dá ao coração a convicção profundamente dolorosa de ser maculado, apesar da redenção, pelos pecados porque Cristo sofreu ao cumprir a salvação do pecador. A nossa vontade tem encontrado o seu prazer, ainda que por um momento apenas, no que foi a causa das suas dores, mas aí, no esquecimento dos seus sofrimentos, mesmo por causa desse pecado, a cujos movimentos nós nos temos deixado ir agora tão levianamente. Este sentimento é moralmente muito mais profundo que a da imputação dos nossos pecados, porque é, na realidade, o novo homem, com os seus melhores sentimentos, que julga pelo Espírito Santo e segundo Deus e que toma conhecimento dos sofrimentos de Cristo e do pecado, como é visto nele sobre a cruz. O primeiro sentimento é de amargura, embora sem o pensamento de imputação, de amargura precisamente porque não há imputação, de termos pecado contra o amor, assim como contra a santidade, e é preciso submeter-nos a esta convicção. Mas, no fim, e é segundo me parece a razão porque havia uma segunda aspersão, é a convicção deste amor e
da profunda graça de Jesus e a alegria de estarmos perfeitamente limpos pela obra desse amor. A primeira parte da purificação era o sentimento de horror de termos pecado contra a graça. A segunda era o espírito inteiramente livre do pecado pela graça, superabundando lá onde o pecado abundava. Podemos notar que, como não se trata senão de purificação necessária para a marcha, nada mais é acrescentado. Nada de sacrifícios, como no caso do leproso. Este último caso mostrava-nos o homem aproximando-se de Deus segundo o valor de Cristo, após ter sido purificado do pecado. Temos aqui a reabilitação prática e interior da alma. Não há aspersão de sangue. A purificação é feita pela água, sendo a morte de Cristo plenamente introduzida no seu poder pelo Santo Espírito. Os pormenores mostram a severidade de Deus quando a essas máculas, embora nos purifique delas. Mostram também que todos aqueles que se ocupam do pecado de outrem, mesmo por dever, para o purificar, ficam impuros? Não como o culpado, é verdade, mas não se pode ter algo a ver com o pecado sem nos macularmos. É como entrar numa carvoaria de fato branco, sair-se enfarruscado, mesmo sem querermos. O valor da graça e do sacerdócio é também posto aqui em evidência.